A fantasia que a maioria de nós consome é apenas a ponta de gelo que flutua na superfície. Heróis escolhidos, magos mentores e dragões de fogo, o reino do escapismo puro, onde a coragem e a imprudência é sempre recompensada. Mas as histórias mais profundas escondem uma verdade inconveniente. A fantasia não é apenas sobre batalhas e sistemas de magia, é também sobre traduzir o mundo real para que possamos verdadeiramente entendê-lo. E no fundo absoluto desse iceberg repousa um segredo obscuro, uma revelação que questiona a dívida oculta que o entretenimento exige. O órfão do destino, o Lorde das Trevas, a jornada épica em busca de um artefato são mitos que celebram o triunfo do indivíduo contra forças que o oprimem. Pense em Harry Potter, o menino que enfrenta o poder de Voldemort, um tirano que não domina apenas pela força, mas pelo medo e pela promessa de ordem. Mas nem toda fantasia acontece diante do inimigo. Às vezes, o herói enfrenta o peso do próprio caminho. Uma travessia que começa quando ele abandona o lar e se entrega ao chamado que transforma o comum em lendário. Frodo deixa o sossego do condado para carregar um fardo que o mundo inteiro teme. Arthur retira a Excalibur da pedra e prova-se digno não por sangue, mas por coragem. E em cada um deles, o horizonte é sempre o início de uma libertação. O camponês com um destino grandioso, com a promessa de que é algo além de sua rotina, além de si mesmo. A jornada do herói, a espada mágica, esses são exemplos da pura gramática do escapismo. São histórias que nos ensinam a desconfiar do mal evidente, do inimigo que se declara, mas raramente nos preparam para aquele que conquista, oferecendo conforto e distração. É um mal que não ameaça, mas convida, que se disfarça de comodidade e nos faz desistir da jornada antes mesmo de iniciá-la. Como um circo viciante que nos prende pela promessa do próximo espetáculo e, em troca, leva embora o desejo de partir. Mas há histórias que preferem inverter o olhar. Em vez do herói, uma cidade inteira vive sob a luz de uma prosperidade aparente. Em vez do horizonte aberto, há uma muralha, construída para proteger de inimigos que talvez nem mesmo existam. Ainda assim, ela permanece alta, serena, estranhamente esperançosa. Fantasias como estas, além de subverter o comum, também nos mostram que nem toda prisão tem correntes. Algumas apenas oferecem segurança o bastante para ninguém querer escapar. Desde os mitos antigos até as fantasias modernas, aprendemos que o poder nunca é dado, mas sim trocado. Ele vem envolto em promessas, o anel que domina, o elixir que fortalece, o feitiço que protege. Presentes que, sob o brilho da generosidade, escondem o peso de uma dívida equivalente. As fantasias modernas herdaram essa sabedoria antiga. Em A Bússola de Ouro, a igreja separa as crianças de seus demons para purificá-las, mas o que se perde é a própria capacidade de sentir e imaginar. Em As Crônicas de Nárnia, as criaturas falantes que representavam o elo entre o humano e o divino tornam-se mudas quando se afastam de Aslan, esquecendo quem lhes deu voz. E em A Lenda de Korra, um líder carismático convence o povo de que seus dons são perigosos,
prometendo igualdade enquanto apaga, um a um, os que ainda ousam dobrar os elementos. Há um padrão que atravessa todos esses mundos. O poder concedido é sempre uma troca. Algo precisa ser silenciado para que o presente pareça funcionar. Talvez seja por isso que tantas dessas histórias nos mostram autoridades moldando o silêncio, não apenas tirando o poder do povo, mas ensinando-o a não sentir falta dele. Uma dádiva doce que alimenta e pacifica, até que o que há de selvagem dentro de cada um adormeça, e o povo, satisfeito, aceite seu lugar seguro na plateia. Nas profundezas canônicas, a fantasia se volta contra si mesma. Em Eric de Melniboné, o protagonista é um imperador frágil e doente, sustentado pelo poder da espada demoníaca de Stormbringer. Cada vitória traz morte e sofrimento, pois a lâmina devora as almas de amigos e inimigos indistintamente. Seu reinado é um constante dilema. Exercer poder significa perdoar destruição, e a própria força que deveria protegê-lo torna-se o seu maior inimigo. Mas o fenômeno não se restringe à magia ou à espada. Em As Crônicas de Gelo e Fogo, o autor mostra que monstros de verdade nem sempre vêm de fora das muralhas. Tywin Lannister, ao sitiar Porto Real, ordena massacres e manipula toda a guerra para manter a riqueza e a estabilidade de sua casa. Robb Stark, mesmo lutando por justiça, também comete erros que levam à morte de inocentes e aliados. A cena do saque de Porto Real, a manipulação de juramentos e traições, nos mostra que a política e a sociedade produzem vilões e que, aos olhos de muitos, são celebrados como heróis. Esta é a camada onde a fantasia revela o seu plot twist mais amargo. O herói de uma perspectiva é o carniceiro de outra. Os cavaleiros nobres que salvam o reino podem ser invasores genocidas. Os exploradores que trazem civilização às terras selvagens são, na verdade, saqueadores com licença poética para destruir culturas inteiras, tudo em troca de riquezas que sustentam o conforto de seu povo. No subterrâneo da criação, ficção e realidade se entrelaçam. Alguns acreditam que todos os autores, conscientes ou não, acessam o mesmo reino imaginário, uma espécie de mundo das ideias de Platão. Ali, cada história, cada personagem e cada detalhe repousa, apenas esperando que o visitante criativo carregue para o mundo dos humanos fragmentos dessas histórias fantásticas. Alguns escritores, como Tolkien, registram cada vestígio de flora, cada acorde da natureza, cada sussurro de vento, trazendo ao mundo humano universos ricos e detalhados. Ele cria mapas precisos da Terra-média, descreve idiomas inteiros como o élfico e registra tradições, músicas e histórias de povos inteiros, de hobbits a elfos, conferindo verossimilhança e profundidade histórica aos seus mundos. Outros, como Lovecraft, mergulham diretamente nas tramas, permitindo que forças invisíveis guiem seus personagens por labirintos de horror e fantasia. Em contos como o chamado de Cthulhu, seres antigos e incompreensíveis atuam sobre os humanos, espalhando medo e desorientação, enquanto a lógica humana se torna apenas uma lembrança distante diante do desconhecido. E como entram nesse mundo? Não por livros, não por rituais, nem mesmo por portais escondidos em guarda-roupas, mas sim pela música. Um acorde de harpa ao entardecer, o tilintar de sinos distantes,
ou a cadência de uma canção antiga. Em Nome do Vento, por exemplo, o autor descreve a música como algo que vai além da melodia. Suas notas podem moldar a realidade, influenciar pensamentos e emoções e até mesmo alterar o curso dos acontecimentos. De maneira semelhante, no filme Labirinto, a melodia de Jareth, o Rei dos Doentes, entrelaça desejos e medos, manipulando quem a escuta e transformando sonhos em desafios reais. Em ambos os casos, a música funciona como uma forma de poder capaz de conectar fantasia, emoção e consequência. Tal poder lírico transcende a fantasia, alcançando também outras pessoas ao longo da história. Coros gregorianos e música barroca já eram considerados capazes de alterar a mente e a alma. Cada som parecia extrair do ouvinte uma centelha de inspiração. E talvez, do próprio reino imaginário, um fragmento de histórias ainda por contar. Mas a música também pode ser perigosa. A magia do som não precisa invocar entidades sombrias. Sua força se revela ao mudar vontades. Alguns cantos não encantam, eles escravizam. E algumas arenas não celebram coragem, mas normalizam a servidão. Este é o maior poder das canções, o controle da vontade das pessoas e do próprio destino. Harmonias perfeitas confundem a mente, tornando aplausos coletivos uma corrente invisível que consome partes de cada um. Silêncio ou coral, teatro ou ópera, cada um pode ser uma armadilha sutil. Grandes autores aprenderam a lidar com isso, deixando que melodias inspirassem cenas inteiras, ou incorporando música diretamente em suas histórias, fazendo o som atravessar páginas e tocar o imaginário do leitor. Assim como a maioria das ficções, a verdadeira função da fantasia não é escapar da realidade, mas sim desmascará-la. Ela revela o controle mais sutil, aquele que não escraviza com correntes, mas domestica com conforto e espetáculo, que convence você de que sua natureza mais selvagem é uma doença e que a cura é a própria prisão. Starly é a cidade onde essa magia perversa se tornou arte, onde almas atreladas a animais de poder são diagnosticadas como mal a ser extirpado, onde os heróis celebrados não são livres, são um produto final do sistema, úteis e controlados, onde um teatro musical colhe almas sensíveis, e onde uma arena se ergue, não para celebrar a coragem, mas para consagrar o medo como espetáculo final.